Salve, salve, galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje uma participação assim bem de peso, bem legal, bem interessante. Eu trouxe aqui 3 convidados aqui mais que especiais, né? Douglas Nunes, nós temos nosso grande amigo Daniel Moreira também está aqui com a gente e é claro a Raquel, que veio também a brilhantar aqui o nosso canal. E hoje é um momento, eu particularmente considero assim muito interessante, porque nós iremos fazer um bate-papo bem legal, bem descontraído sobre uma obra que, pasmem vocês, é o 3º livro mais vendido do mundo. Que livro é esse? O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, né, que é o escritor francês. Tal obra escrita em 1943. Então, se você quiser saber mais um pouquinho dessa obra e desse nosso bate-papo, fique com a gente até o final. Bem, galera, então para nós começarmos nosso bate-papo sobre essa obra fantástica, maravilhosa, interessantíssima, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, esse escritor francês, né, que eu já havia falado na intro, né, publicou essa obra aqui em 1943, né, engraçado que um ano antes da sua morte, né, infelizmente, né, ele só animou a gente, sumiu, né? Caramba, né, que triste, né. Mas enfim, pessoal, ele nos deixou obras brilhantes, interessantíssimas, né? E essa aqui que eu estou em mãos é da editora Agir, né? E ela que conta essa história desse garotinho, né? Desse pequeno príncipe. E é claro, esses convidados aqui, mais que especiais, estão aqui com a gente, eles nos trouxeram alguma coisa interessante da obra. Eu vou perguntar para o Douglas, logo para a gente, no início do nosso bate-papo aqui, Douglas, qual foi o momento da obra? Na verdade, o que foi que te motivou a ler essa obra, né? E qual o momento da obra que você mais se interessou, mais gostou, assim? Bem, a minha história com esse livro é que esse foi genuinamente o primeiro livro que eu li, tipo, seriamente, na história da minha vida. Eu fui na Feira do Livro, que acontece todo ano, ou acontecia, porque agora não está acontecendo mais por causa da Covid. Eu fui com a minha mãe e ela falou que esse é um livro que eu poderia dar para minha futura namorada. E eu falei, poxa, se eu vou dar para alguém, eu vou ter que ler, né? Aí, como ele era curtinho, assim, na época eu tinha, acho que uns 13, 12 anos, eu comprei ele. Aí, foi esse contexto que me motivou a ler esse livro. E quando eu li, eu, assim, tipo, foi o melhor livro que eu li naquela época, até então, né? E ele mostra muito da minha filosofia que eu utilizo hoje em dia pra não me sentir abalado com as coisas e pra me motivar, assim, o que eu faço. Muito bom, Douglas, muito bom. É interessante também, logo no início a gente se depara, né, Moreira, a gente se depara com um aviador que está ali no deserto do Saara, né, e se encontra com um pequenininho ali, né, ele está em apuros, o homem está em apuro por conta da queda desse avião e se depara com um jovenzinho, né, e isso te chamou a atenção? Achei, na verdade, assim, só tomando um pouquinho antes, meio que uma contextualização. Antes de começar a ler esse livro aí, O Pequeno Príncipe, minha mente sempre foi voltada mais para a questão de guerra. Eu sempre fui fascinado pela Segunda e Primeira Guerra Mundial, também sempre fui fascinado por questão de ciências e essas coisas. Então, quando eu via falar muito de romance, essas coisas assim, histórias infantis e tal, principalmente O Pequeno Príncipe também, então eu não sentia muito desejo de ler. Mas aí quando eu li essa obra, né, recentemente, eu vi que totalmente era uma coisa totalmente diferente, que também tinha a ver e que era interessante. Inclusive a questão da literatura e o romantismo para mim, na literatura, mudou muito minha visão do que é um romance de verdade. Então, assim, me chamou a atenção essa questão do início também, porque é uma coisa que eu gosto. Saber que o autor, ele participou da Segunda Guerra Mundial, também me chamou bastante atenção, essa queda que ele sofre aí no deserto.
do avião dele também chama bastante atenção essa questão, porque eu nunca vi assim um romance, né, começar para criança de uma forma assim bem diferente, posso assim dizer. Muito bem, Daniel. E, Raquel, que momento assim te chamou a atenção também dessa obra? Assim, o que me motivou para ler esse livro foi que, quando eu estava no 5º ano, a professora passou uma lista de livros pra gente ler durante o ano. E o Pequeno Príncipe estava no meio. Eu falei, vou começar por ele. Aí eu peguei, assim, eu não estava tendo tanta esperança, porque parecia ser um livro infantil. Mas aí, quando eu li, eu falei, muito bom, vou ler de novo. Aí eu fui lá, li de novo, eu gostei muito desse livro. Então, o que mais me chamou a atenção foi a preocupação e o cuidado que ele tinha com a Rosa. E o planeta dele, para ele sair, a curiosidade dele para saber. Então, foi isso que me chamou. Muito interessante, muito interessante. Você deu para você sentir um pouquinho do quanto essa obra nos reserva, quanto esse nosso bate-papo aqui vai render, né? Também, lendo os meandros da obra, da narrativa do Pequeno Príncipe, a gente se depara com várias lições, né? Claro. Várias lições para a nossa vida. Inclusive, tem diversas frases aí que o povo tatua, que o povo coloca nos cadernos, nos livros, enfim, em tudo quanto é canto, nas paredes, né? Até nos aeroportos também, né? Coloca lá a frase do Pequeno Príncipe, frases motivadoras, né? Cheio de reflexões e tal, tudo. Duas delas me chamam muita atenção, né? Antes de nós começarmos a falar um pouquinho, né, da narrativa. E uma delas é aquela que talvez todos os corações assim que um dia se apaixonou, né, e tal, tudo, né? Ela tem, que diz assim, né, que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas, né? Ou seja, é uma mensagem muito poderosa, né? Quem nunca conquistou alguém, né? Ou tentou conquistar alguém, né? Mas será que a gente se preocupa, né, depois de conquistar, né, aquilo, né? Então, uma das frases de efeito que me chamou muita atenção. E outra também, e depois vocês podem falar também, né? Outras é aquela que diz assim, né? Que o essencial, né, é visível para os olhos, né? Tal, tudo. Né? Deixa eu cortar isso aqui. 2000 anos depois. 6 horas e meia depois. Tá. Beleza. Que diz assim, só se vê bem com o coração, né? O invisível é essencial para os olhos. E essa frase é muito impactante, né? Esse momento aqui da narrativa é muito impactante. Por quê? Às vezes a gente julga muito pelo olhar, busca muito pela beleza, né? O estereótipo e tal, tudo. E às vezes a gente não considera aquilo que é internamente, né? Aquilo que tá... Né? O que tu achas disso? Né? O que vocês acham disso? Até nos próprios livros mesmo, quando a gente vai comprar, eu acabei, quando a gente estava fazendo o roteiro aqui do vídeo, eu acabei por dizer que eu gosto de olhar a capa do livro e saber se ele é bom. Porque, tipo, se a capa for boa, obviamente o livro é bom, mas tem muitos livros que as capas são horríveis e são muito bons. E tem muitos livros que são muito ruins e muito chatos e não ensinam a gente, não edificam em nada na nossa vida. E a capa é incrível, é muito boa. O que eu acho interessante é que meio essa questão aí que o senhor falou, né, de sentir com o coração, isso foi um tanto perdido, posso assim dizer, historicamente falando, com relação à parte da Revolução Francesa, das revoluções científicas que aconteceram. Porque passou-se passou-se a prestar mais atenção naquilo que a gente podia ver, naquilo que a gente podia provar, naquilo que a gente podia tocar. E aí a gente começou a perder, né, como humanidade, a questão da metafísica que a gente tinha, que os filósofos gregos tinham. A gente perdeu essa questão desse sentir, né, imaginar, pensar. E é uma coisa bem interessante, e esse livro ele traz de volta. O autor ele traz de volta isso aí, e é uma coisa bem interessante que eu gostei no livro. Além de toda essa questão filosófica, o livro mostra muito bem o valor das coisas. Então, desde o começo ao final, a gente vai ter sempre uma lição no livro. Sempre absorvendo algo. Perfeita colocação essa de vocês aí. E agora vamos mergulhar na narrativa, né? Fazendo um resuminho básico do livro, né? Conta a história, a frustração de um aviador, né? Que ele conta a história, né, de que ele não era muito bom com desenhos.
não era muito bom com desenhos. A gente vai observar isso logo no início. E inclusive o livro em si ele é recheado de desenhos de Antoine de Saint, né? Exupéry, ele faz diversos desenhos, inclusive todos esses desenhos aqui são cópias, né? São cópias do original dele, né? Foi ele mesmo que fez a ilustração do seu livro. E conta-se até algumas histórias que ele vários dos desenhos que ele fez se perderam, né? Se perderam, que poderia estar contido aqui. Tem outra obra também dele que eu recomendo a vocês, galerinha, que é O Aviador, que é muito interessante também. E uma outra obra também de Exupéry, perdão, é As Cartas do Príncipe, né? As cartas que ele, na verdade, são cartas que ele escrevera para a mãe dele. Antoine escreveram num contexto lá que não estava em guerra, né? Então, são cartas bastante pesadas, assim, né? De um filho falando das suas lamúrias, das suas tristezas, né? Mas isso aí é detalhe mais para frente. Então, logo no início dessa obra, O Pequeno Príncipe, a gente vai observar que um aviador cai no deserto do Saara e ali ele se encontra, como havia dito anteriormente, né? Ele se encontra com um jovenzinho. E esse jovenzinho é o dito Pequeno Príncipe, né? E só para dar um adendo aqui também, houve, segundo a biografia do autor, né? Houve um momento em que ele estava no avião e esse avião caiu também. E ele foi encontrado por um povoado e, felizmente, né, ele estava com vida, né? Antoine de Saint-Exupéry. E por conta disso ele escreveu também essa parte do livro, né? Que na verdade ele reconta, né? Só uma informação, né? E ali, o Pequeno Príncipe, quando ele se encontra, né? Que esse jovenzinho do nada aparece ali no deserto do Saara, né? Do nada, né? Surge ali. E aí ele, batendo papo, ele pede algo pro aviador. O que foi que ele pediu? Alguém lembra aí? O que foi que ele pediu pro... Um carneiro. Faça-me o quê? Um carneiro. Desenhe-me um carneiro, né? E aí ele fica meio que... aquela alucinação do deserto do Saara, talvez ele estava pensando, eu estou tendo alucinações aqui, né? Eu me encontrar aqui. E aí ele... eu estou muito ocupado aqui agora, né? Faça-me um carneiro, né? Ele insiste naquela situação, dá para desenhar para ele, né? E ele fala que não é muito bom com desenho, mas ele acaba aqui rabiscando alguma coisa ali. E ele desenha alguns tipos de carneiros, né? E aí ele fala, mas esse carneiro está muito magro, esse carneiro está muito velho, então, enfim, começa a colocar desculpa porque ele não quer aquele tipo de carneiro. E aí ele desenha uma outra coisa, desenha uma caixinha. Ó, o seu carneiro que você quer está aqui dentro. Olha a resposta sábia dele, né? O carneiro que você quer, né? Eu não vou ficar batendo papo contigo, mas o carneiro que você quer está aqui dentro dessa caixa. E ele acaba aqui aceitando, né? Aquela ideia, achou muito interessante, né? Só para isso uma lição que nós temos aqui também, né? A imaginação ali, né, da criança. E falando nisso, viu, e Daniel, Raquel e Douglas, esse livro aqui, ele é faixa etária, na verdade, né? Atemporal também, né? Ele tanto pode encantar uma criança, né, pela ingenuidade, pelas fábulas que tem aqui dentro, mas também ele pode encantar um adulto e trazer muitas lições poderosas, por conta das várias reflexões profundas aqui, né? Que pode nos despertar várias inferências, né? Ou seja, dá para a gente ler nas entrelinhas aqui muitas mensagens fortes, poderosas que há dentro dele. E aí, no decorrer da narrativa, a gente vai vendo a amizade que ele estabelece com aquele pequeno príncipe, e aí o pequeno príncipe, frustrado com algumas situações, né, a gente vai perceber que começa a visitar outros planetas. Claro que eu estou mais para metade da narrativa aqui. Aí, isso eu estou dando muito cuidado, viu, Raquel? Para não dar spoilers, assim, né? Porque isso é difícil. Porque esse livro é um livro pequeno, né? É um livro pequeno e dividido em algumas partes ali, e são pequenas também, né? Inclusive você lê isso aqui rapidinho, né? Vocês tiveram contato com o livro, vocês leram rapidinho, né? A gente lê isso aqui, em questão de hora aí, a gente lê todo o livro. Então é muito preocupante. A Raquel está com uma versão aí em inglês, né? Americana, né? The Little Prince, né? É bem pequeno também, né? E aqui eu recomendo a você que está estudando francês também, viu, Douglas? Eu? Não, você que está estudando francês, leia a versão original em francês também. Isso vai te ajudar muito no teu aprendizado no francês. Tá bom, gente? Eu dei algumas introduções aqui da narrativa, só que agora eu vou chamar a atenção para vocês, tá? Eu quero que vocês me falem o momento narrativo que vocês mais gostaram, assim. Quem pode começar? Daniel, por gentileza. Ele leu ontem. Daniel, mano. Pois é. Tem uma questão interessante que eu achei aí, é que o autor ele aborda na visão dele, usando
né, representado por uma visão mais infantil, como é que ele vê as personalidades dos adultos. Ele apresenta aí, né, alguns planetas, mais ou menos 6 a 8, se eu não me engano, planetas, que passa, né, tem o rei, empresário, tem o bêbado, também tem um operário lá que vive, né, só fazendo a mesma coisa direto. E ele apresenta um pouco, faz como se fosse tipo uma crítica à sociedade, né, com relação a essa personalidade e coisas desse tipo. Outra parte também que eu achei interessante no livro é como o diálogo que ele apresenta com a raposa e o Pequeno Príncipe. A raposa lá, ela vai ter uma visão do mundo, uma visão mais filosófica do mundo. Então ela vai passar várias lições para o Pequeno Príncipe de uma maneira que o Pequeno Príncipe ele entende, né? Aceita aquilo ali. Eu achei isso bem interessante. E são lições que, se você realmente ler lá, prestar atenção, vai chamar sua atenção, você vai ver que é verdade. Se você for querer colocar na sua realidade lá, você vai ver que é verdade, né? Como já foi falado aqui da questão né, de cativar, também da questão do sentir as coisas com o coração, né? Isso é o que dá importância às coisas. É bem interessante isso aí, eu achei bastante interessante. Muito bem, Raquel. Eu vou virar mais pro lado da Rosa do Pequeno Príncipe, que é o laço afetivo que eles têm. Que o que mais me chamou atenção assim é uma frase, deixa aqui. Foi o tempo que dedicaste. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Ou seja, quanto mais tempo dedicarmos a uma coisa, essa coisa vai se tornar mais importante para nós. E é isso que a gente vai ver o valor da importância, tanto a uma coisa quanto a uma pessoa. Perfeito, ó, profundo agora, né, Douglas? Agora eu vou falar sobre um pouco das mensagens que existem dentro do livro. E eu queria dar um adendo aqui, que no início do livro, antes mesmo do prefácio que a gente lê aqui, ele fala que esse livro ele queria dedicar para uma pessoa, que é um amigo dele, que sendo adulto, tipo, mesmo ele sendo adulto, ele queria que o amigo dele tivesse uma mente mais aberta para ser criança de novo. Porque ele tava naquela sina de, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que no fim ele não fazia nada e ficava só triste no final. E no início do livro, ele mostra uma parte que me tocou muito. Ele mostra um desenho parecido com um chapéu. E ele mostra pros adultos, né? Porque ele não sabe desenhar tanto. E ele mostra pros adultos. Ah, esse aqui é um desenho que eu fiz. E os adultos falam, que chapéu bonito. Que chapéu legal, assim. E o aviador, no caso, criança, diz que aquilo não é um chapéu. Aquilo é simplesmente uma cobra que comeu um elefante. E ele diz que isso tá óbvio na cabeça dele. Então, essa mensagem quer dizer que a gente tem que não se preocupar com aquilo que está descrito na nossa frente e sim acreditar aquilo que a gente não vê, justamente o que o pessoal estava falando aqui. Ou seja, se a gente vê um chapéu, a gente tem que começar a imaginar mais, a um ponto de chegar e falar assim, que qualquer coisa pode ser alguma coisa melhor do que ela já é. Obviamente, para a gente não ter uma vida depressiva e triste. Pegando esse fio aí que o Douglas puxou, né? E trazendo um pouquinho do que a Raquel falou ainda agora também, né? Aquilo que tem valor é aquilo que a gente dedica tempo, que a gente passa tempo para gastar. A Raposa, ela fala isso, é interessante. E aí, às vezes não, é comum hoje em dia a gente né, crescendo ali na nossa faixa etária. E aí nós começamos a nos preocupar com estudo, universidade, e vamos evoluindo dessa forma, chegamos no trabalho e pensamos apenas nisso. Em muitos casos, às vezes, esquecemos até de viver, né, a vida com nossa família, também ali com nossos amigos e parentes. E é interessante porque aí a gente começa a pensar né, só ter essa visão, prestar atenção só nisso, só no que nos chama atenção. E aí, às vezes, uma criança, né, às vezes até o filho, né, chega para o pai e mostra um desenho que ele fez, ou então mostra alguma coisa que ele descobriu. O pai olha na visão que ele tem, né, no que ele entende ali, não consegue entender o que a criança ela realmente queria passar.
e às vezes até chega a desestimular a criança a seguir o caminho. Foi o que o autor ele falou, que ele foi desestimulado a fazer desenhos justamente por causa disso aí. Às vezes a gente acaba, né, repreendendo um dom que pode ser desenvolvido pela criança, um talento que a criança possa ter, só pelo fato da nossa mente estar fechada. A importância que o livro passa também, né, de imaginar. Por isso que ele também é indicado para adultos, né, abrir a mente, ter a mente de criança. A mensagem do livro é essa, uma mente aberta mais a essa questão da imaginação, que é para aprender a valorizar as coisas como elas, né, realmente são, com o devido valor que elas têm que ter. Perfeitas colocações aqui, muito interessante mesmo, né? E também chamando a atenção nesses pontos que você está tocando aí, a questão do viver solitário, né? Da perspectiva também, né? Que você projeta em muitas coisas, às vezes vazias, né? E aqui o Pequeno Príncipe morava num asteroide, né? Um pequeno planeta, e ele vivia só ali, né? E o asteroide B612, né? Que ele coloca aqui. Claro, esse asteroide aí não tinha companhia de algumas plantinhas que nasciam e tinha que tirar ali, senão ia crescer aquelas árvores enormes, né, que ele coloca aqui, que são os famosos baobás, né, que poderia tomar de conta de todo o seu pequeno planeta, né. E é para certa eventualidade, vinda lá do céu, cai uma sementinha, né, e surge uma flor, uma rosa, né, que foi tocada pela Raquel, né, e essa rosa, na verdade, na vida real era uma mulher de fato, né, que encantou o próprio autor, né, e as características que ele traça dessa rosa, que ela vaidosa e tal, tudo, né, sensual, aquela coisa toda, era também as características dessa mulher física. Mas enfim, pessoal, esse planeta pequeno que ele vivia só, na verdade representa cada um de nós. Às vezes esse mundo que nós temos aqui, né, a gente está cercado de muita gente, mas a gente está se sentindo só, né, a gente é só. Nessa nossa mente aqui, né? Aqui dentro nós somos sós, somos sozinhos, né? Só que a gente tem que começar a observar as coisas, né, com outro olhar, com outra perspectiva, como a obra está nos passando. E é justamente essa perspectiva que eu gostaria de ouvir de vocês, né? Que vocês acham, qual lição mais forte que o livro nos passa, que o autor quer nos passar através da obra Pequeno Príncipe, né? Que mensagem é essa de fato? O porquê desse livro? Qual a mensagem pra gente? Pra você, Raquel? Pra ti, Raquel? Qual a mensagem que ele está te passando? Aqui atrás tem uma das frases que fala no livro, que é "The most beautiful things in the world cannot be seen or touched. They are felt with the heart." Então, as coisas mais bonitas no mundo não podem ser tocadas ou vistas, apenas sentidas com o coração. Então, foi isso aqui. Eu olhei aqui atrás e falei, é tipo isso. Resumiu todo o contexto aí, né? Daniel, que mensagem você acha que o livro está nos passando, assim? Na verdade, eu vi várias mensagens nesse livro assim, porque eu sempre gostei de olhar com o olhar crítico, todas as coisas que eu leio, tudo que eu assisto. Tem essa mensagem aí também, que eu achei uma das principais e bem interessantes também, né? Questão de sentir. Às vezes a gente fica fechado no nosso próprio mundo, com nossos próprios problemas ali, pensando só em nós, né? Aquele famoso ditado, cada um por si, Deus por todos. E aí a gente esquece de viver. Inclusive eu passei só uma experiência rápida aqui ontem, exemplo. Porque ontem eu vim para a escola, depois que terminou a aula, eu tive que ficar aqui de tarde, então eu fui estudar. E assim, de tanto passar tempo estudando, fiquei estudando até as 4 da tarde, de tanto passar tempo estudando, minha cabeça ficou cheia daquilo ali. E eu disse, não, tem que parar com isso aqui, eu tenho que viver. Tenho que sair aí, vamos pra casa de alguém, vamos conversar com alguém, vamos procurar a vida, porque existem coisas além disso. E muitas das vezes a gente fica só naquilo ali, a gente foca só num problema que a gente tem que resolver. E depois que resolve aquilo ali acaba e a gente perde a motivação. E fica como se estivesse esperando a próxima coisa. Então, uma questão que eu vi aí também no livro do Pequeno Príncipe é a valorização da vida também, essa questão bem importante. É importante a gente se preocupar com os outros. Assim como o Pequeno Príncipe, ele estava, apesar de ele estar fazendo uma viagem na Terra, também em vários outros planetas, ele estava sempre preocupado com uma coisa, a rosa dele, a rosa no planeta dele.
Então achei bem interessante essa questão aí do livro. Tem uma parte, acho que essa parte que você acabou de virar, que ele vai pra outro mundo e vê várias rosas. Ele fica, poxa, tem outras rosas iguais à minha, mas aí tipo assim, como se tivesse várias, mas a dele não perdeu importância pra ele. Como se continuasse o mesmo sentido, mas ele ficou um pouco frustrado quando viu que tinha várias. E inclusive tem até uma passagem, né? Se você quiser ler, pode ler pra gente, né? Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma flor única. Eu possuo apenas uma rosa comum, uma rosa e 3 vulcões que não passam do meu joelho, estando talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva ele chorou. Muito bem, e a gente na frente, logo na frente dessa narrativa aqui, a gente vai perceber que ele, fazendo esse mesmo questionamento para a raposa dá uma resposta para ele. E ele disse, né? E a raposa disse a ele, né? Que, mas é a tua rosa, né? É única, é tua, né? As pessoas se tornam únicas pra gente, né? Muita gente tem tanta gente espalhada por aí, mas aquela pessoa que você cativou, que é cativado, né? Se torna único pra você também, né? Interessante, ela fala isso no trecho, ela diz, né? No mundo existem milhões, né, de homens, existem também milhões de raposas, mas se tu me cativas, né? Eu vou ser única para ti e tu vai ser único para mim. É bem interessante essa frase aí também. Isso mesmo. Douglas. Agora sobre a lição do livro pra mim, eu não sei se é só pra mim que serve essa lição, mas eu achei uma lição subliminar no livro. Ao redor de tudo isso, eu fiquei refletindo depois que eu li, assim, eu li várias vezes esse livro e eu tava refletindo até hoje, pra poder falar aqui no vídeo. O livro, pra mim, ele simboliza aquelas pessoas que querem ter muitos amigos, sabe? E essas pessoas que têm muitos amigos, como o próprio livro sempre bate na tecla toda vez, fala que a pessoa tem que ter as pessoas que ela cativa dentro do coração dela. Então essas pessoas que têm vários amigos e amigos e amigos e amigos, elas às vezes são vazias por dentro. Isso me tocou muito, porque antes eu queria ser amigo de todo mundo. Uma experiência da minha vida que eu queria me enturmar com bastante gente, mas depois que eu li esse livro, eu percebi que as pessoas mais importantes pra mim são aquelas que já estão no meu coração. E eu não preciso buscar mais porque eu já tô com a vida feita, como dizem as pessoas, né? Tô com a vida feita depois disso. E quando eu fui viajar com uma pessoa, vulgo minha namorada, eu fui pra Santa Catarina e lá no aeroporto tinha uma parede com uma frase que eu lembrei assim, e foi essa frase que me inspirou a ter esse pensamento, sabe? E essa frase diz: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós, porque mesmo se a pessoa estiver longe da gente, ela levou um pouco da gente pra ela. E se a gente tiver várias pessoas vão ter um pouco da gente e a gente vai acabar se tornando nada. Foi isso que eu comecei a pensar depois que eu li esse livro. Certo. Infelizmente nós já estamos aí... Que mensagem forte essa do Douglas, né? Infelizmente nós já estamos no finalzinho do nosso bate-papo, Raquel. Poxa, tá tão bom, né? Dá até pra gente falar o dia todo aqui, né? Infelizmente, mas o nosso tempo... tem muita mensagem poderosa, né? Infelizmente o tempo é contra a gente, né? Contra a gente quando a gente tá falando de coisa boa, assim, né? Infelizmente. Mas, galerinha, deixa a recomendação desse livro para você. Você que ainda, eu acho que é até difícil, né? Quem não leu O Pequeno Príncipe, né? Sim. Mas você que ainda não leu, leia O Pequeno Príncipe. Você que já leu também, procure refletir nas passagens, né? Em cada momento da narrativa. A gente se preocupou em não dar spoiler, não foi, Raquel? Foi. A gente fez tudo e a gente... Não deu spoiler, na verdade, né? A gente só aguçou, eu espero ter aguçado, né? Eu posso colocar uma coisa aqui? Para quem nunca leu algum livro e tem preguiça de ler livro, esse é um ótimo livro para começar a ler. Porque ele é pequeno, a linguagem é fácil e a mensagem dele é enorme. E dá vontade de ler de novo, várias vezes. Mensagem final. Tá, beleza, então. Beleza, então. Pessoal... Muito obrigado, Raquel, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho da sua inteligência, da sua vasta leitura, né, que você tem aí.
Daniel, da sua sapiência também, da sua inteligência, tendo nos trazido, tendo prestado um pouquinho para o nosso bate-papo. Douglas, você que é um cara muito reflexivo, pensador também, né? E veio aqui abrilhantar o nosso canal. Muito obrigado mesmo, gente. E você que gostou, deixa logo o seu like, se inscreva no nosso canal. Beleza. E deixa o seu comentário e compartilhe. Valeu, galerinha. Beijo no coração de todos.